vale muito a pena. Bom, então, eu estive na Itália no período de 2018, 2019, né? Aí eu trouxe o título da minha tese, né, para ficar mais fácil. Eu trouxe em português também, tá? Foi a coencapsulação, nós trabalhamos com nanocarreadores, nanoemulsões, então a coencapsulação de quercetina e curcumina, e nanoemulsões bioadesivas de ômega 3 para administração intranasal, visando o tratamento de doenças neurodegenerativas. Bom, então, aqui vocês conseguem ver meu mouse? Sim? Tá. Aqui no Brasil, então, minha orientadora é a professora doutora Cristiana Dora, e lá na Itália, o professor Dr. Fábio Sonvico. Bom, a professora Cristiana Dora, professora aqui da Universidade, da FURG, né, do Lab Nano, né? Ela possui doutorado em farmácia, mestrado em farmácia, especialização em biossegurança pela UFSC, e trabalha na área de nanotecnologia, desenvolvimento de nanofármacos, isolamento de compostos ativos de produtos de origem natural, avaliação biológica tanto em vivo quanto in vitro de nanocarreadores e a avaliação do potencial toxicológico de nanocarreadores de fármacos. Então, nós trabalhamos com o desenvolvimento de nanoemulsões, né, visando o tratamento de algumas patologias e fazendo os testes in vitro e in vivo desses nanocarreadores desenvolvidos. Então, só para trazer um pouco a meu respeito, né? Fiz especialização, mestrado e doutorado, tudo na FURG, então sou um filho da casa, literalmente, né? Só a graduação que eu não fiz na universidade. E agora, com a cotutela, acabei então obtendo o título de doutor em Ciências da Saúde pela FURG e de Ciência do Fármaco, das Biomoléculas e dos Produtos para a Saúde pela Universidade, na Itália. Atualmente, sou bolsista de desenvolvimento tecnológico e industrial no NanoSul, aqui pela universidade, e trabalho ali junto também, né? Participo ainda dos trabalhos do Lab Nano junto com a professora Cristiana Dora. Então, só para trazer uma ideia, assim, né, do que era o trabalho e o porquê que nós acabamos optando por ir para a Itália e falar com o professor Fábio Sonvico lá na Itália. Então, o nosso trabalho aqui no Brasil era visando o tratamento de doenças neurodegenerativas, né, onde ocorrem, são doenças que agridem o sistema nervoso central, onde há a perda da estrutura da função e, consequentemente, morte do neurônio, né, e isso são, dentre outros problemas, logicamente, mas estas são patologias em que o tratamento não é eficaz, existe atualmente mais tratamento de sintomas, né, desse tipo de patologia. Então, melhorar os sintomas do paciente para que ele tenha uma qualidade de vida um pouco melhor, e nós estávamos visando desenvolver uma formulação para prevenir ou mesmo tratar essas patologias. Então, compostos com potencial terapêutico como curcumina e quercetina tem a barreira hematoencefálica que impediu o acesso ao sistema nervoso central, e dificultando, então, a possibilidade de utilizar, ou até mesmo impedindo a possibilidade de utilizar esses compostos no tratamento de doenças neurodegenerativas. Então, aqui eu só trouxe um apanhado de com quais produtos eu trabalhava, né, quais compostos ativos eu trabalhava, e ainda trabalho com curcumina, que possui propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, com a quercetina, que também possui propriedades anti-inflamatórias e oxidantes. E nós ainda enriquecemos a nossa formulação com ômega 3, né, proveniente do óleo de peixe, que proporciona uma neuroproteção. Então, como que nós juntamos todos esses compostos, né? E o porquê trabalhar com os nanocarreadores, né? Devido à baixa solubilidade, elevada metabolização e baixa biodisponibilidade no organismo. Então, por mais que esses compostos tenham todas essas propriedades, nós não conseguimos aproveitar elas, né? Sendo pela barreira hematoencefálica ou mesmo pela baixa absorção e muita metabolização no organismo. Então, nisso, como eu já falei, nós desenvolvemos nanoemulsões para melhorar a farmacocinética e a biodistribuição no organismo, reduzir toxicidade de compostos e aumentar a estabilidade e solubilidade, agregando todos esses compostos em uma única formulação.
E ainda tivemos como objetivo fazer uma administração intranasal desses compostos, que seria, desses nanocarreadores, no caso, que seria um desafio e uma via não convencional de administração. Então, isso era o nosso principal desafio depois de desenvolver os nanocarreadores, né? Como fazer testes e como avaliar realmente essa formulação através da via intranasal. Por se tratar, se tornou interessante por se tratar de uma rota não invasiva, de fácil administração, indolor, que o paciente mesmo poderia, então, fazer uso em casa, né? Então, nisso, a Gabriela Redrich, que falou hoje pela manhã, acho que foi a primeira ou segunda apresentação, hoje pela manhã, depois do reitor. Ela estava fazendo o seu doutorado na universidade na Alemanha, como ela comentou hoje. Ela foi em 2017, eu acabei indo para a Itália em 2018. Hoje ela é pós-doutoranda em Viena. Ela foi num congresso nesse período, e nesse congresso ela conheceu o professor Fábio Sonvico, que é o professor italiano, que foi meu orientador na Itália, né? E eu coloquei ali que eu tive, a partir daí eu consegui visualizar uma possibilidade de realizar o meu objetivo, né? Estava mirando assim, ó, encontrei uma forma de atingir o meu topo da montanha ali, né? Como o que eu queria, o que eu almejava. E junto com isso, o professor, ele trabalha com essa administração intranasal, trabalha com nanocarreadores, então tudo foi casando de uma forma muito perfeita, né? Então, realizamos o contato com o professor Fábio, através de e-mail, foi dessa forma que nós fizemos, e analisamos possíveis experimentos que podiam ser realizados lá no laboratório em Parma. Depois, após isso, elaboramos um projeto, né, para ver quais experimentos a gente poderia realizar lá, o que seria viável, e foi realizada uma qualificação do projeto aqui, né, através do nosso programa de Ciências da Saúde. O Fábio até dizia para mim, Gustavo, resolve tudo que tu precisa resolver por aí, qualifica se tu necessita qualificação, e depois tu vem para cá que a gente resolve e desenvolve o trabalho por aqui. Então, nisso foi solicitado, além do projeto, né, surgiram vários, como eu vou dizer, vários desafios, e um deles é que neste ano, na seleção exigia, dizia no edital, que tinha que ter proficiência no idioma do país que eu estava almejando ir, né? Então sempre foi TOEFL, eu sempre, quer dizer, ou nem havia necessidade, como haviam outros alunos que eu já conhecia, que tinham ido para o exterior, que às vezes uma simples declaração do professor dizendo que tu conseguia te comunicar e conseguia realizar todo o trabalho, né, ter toda a comunicação necessária para fazer o trabalho, era teu domínio do inglês seria suficiente. Nesse ano foi exigido proficiência no idioma do país. Eu ainda me lembro que eu agradeci que eu tinha escolhido italiano, que pelo menos italiano seria mais fácil, mas mesmo assim conseguir proficiência num idioma é um pouquinho complicado. Como foi comentado hoje de manhã, o TOEFL é mais uma... Precisa saber inglês? Sim, precisa, mas tem todo um treinamento, né? Tem uma forma de fazer aquela prova, e eu já estudava inglês durante vários anos, mas aí fui surpreendido porque nesse ano não poderia ser o inglês se não fosse um país de língua inglesa e teria que ser o italiano. Aí eu fui procurar, eu disse, tudo bem, é o que eu almejei a vida toda, fui fazer mestrado, doutorado já visando ir para fora do país, vamos lá, vamos estudar italiano. Então eu parei um pouco com todo o resto para me dedicar a italiano, assinei um documento na universidade, dizendo que, porque tudo estava certo, só faltava isso, dizendo que eu me comprometia a me dedicar a estudar e ter a proficiência em italiano dentro do prazo que eu necessitaria. Mas aí, por sorte, teve uma retificação no edital depois e passou a ser aceito o TOEFL. E isso desmotivou muita gente de fazer até a seleção nesse ano. Pessoas com as quais eu conversei que disseram, não, é impossível para mim, como é que eu vou fazer proficiência em... Como a colega foi para a Bélgica, né? Em belga, é impossível. Ou, sei lá, em holandês, em alemão. Então, depois ocorreu essa alteração
no edital, faço a ser aceito o TOEFL, então eu fiz o TOEFL, acabei sendo aprovado no TOEFL, que para mim, logicamente, precisei estudar e fazer toda uma revisão e um estudo de como realizar a prova, mas era muito mais tranquilo do que encarar uma proficiência em italiano. Bom, vencida a etapa do TOEFL, fui para a Itália, né? Na Itália, depois de toda a qualificação, na qualificação, inclusive, eu chamei uma professora que na época, tinha sido aluna do Fábio, orientada do Fábio na Itália, então a gente já foi desenhando mesmo e alinhavando todo o estudo do que eu conseguiria fazer lá na Itália e realizar na Itália. Então, chegando lá, o Fábio, professor adjunto, né, professor associado do Departamento de Ciências dos Alimentos e dos Fármacos na Universidade de Parma. Ele possui doutorado, também tem dupla titulação, doutorado em Tecnologia Farmacêutica e Fisicoquímica pela França e em Biofarmacêutica e Farmacocinética pela Itália. Então, como eu comentei antes, trabalha na parte de administração intranasal, que estava sendo um desafio para nós, de como que nós iríamos testar essa formulação. Trabalha com nanotecnologia e nose to brain delivery, né? Então, esse caminho de levar a formulação administrada através da forma intranasal para o sistema nervoso central. Então, fui para a Itália. Então, aqui algumas imagens da Itália, né, de Parma em específico, assim como o pessoal estava mexendo ali, né, da Bélgica ser a terra da batata frita. Assim, quando eu fui na Bélgica, foi o principal que comentaram comigo, que era a terra da batata frita. Porque eu falei, vocês têm o chocolate belga, que me disseram que é muito bom, e a cerveja, comentei lá com um rapaz que me recebeu lá, e ele falou, e temos a batata frita. Então, a Itália é a terra da massa, sim, da pizza, sim, mas Parma em específico, né, do presunto Parma e do queijo parmesão, né, o Grana Padano, que também é um queijo específico só da região da Emília-Romana ali, que eles têm uma autorização, um selo, e eu até não tinha essa imagem de que Parma era uma cidade grande. Para nós não é uma cidade grande, ela é mais ou menos do tamanho da cidade de Rio Grande, mas ela, para os padrões da região, ela é grande e ela tem bastante indústrias farmacêutica, possui toda essa função do grana padano, do queijo parmesão, né? Do presunto Parma, tem também a Parma Láctea lá na região. Então eles têm a Barilla, é bem conhecida até nós aqui, a massa Barilla que se consegue, é tudo, as indústrias são tudo ali na volta de Parma. Então outra coisa que eu fiquei surpreso, né, foi quando eu cheguei lá no laboratório em Parma, nós éramos 6 brasileiros. Então, e todos doutorandos, hoje já todos terminaram o doutorado, com exceção do Antônio, que ainda está finalizando, vai defender agora, acredito que daqui a 3 meses, com toda a função da pandemia, atrapalhou um pouco a vida dele. Mas nós éramos 8 alunos de doutorado no laboratório, onde 6 eram brasileiros. Então, por mais que a gente tenha, como você repetitivo, que todo mundo falou aí, a síndrome do vira-lata, e nós realmente temos, né? Eles gostam do brasileiro. Gostam do brasileiro. Tem preconceito? Tem, infelizmente tem um pouco de preconceito, mas o preconceito esse eu costumo dizer que a gente vence com bastante trabalho, e mostrando que a gente foi para lá, não foi para brincar, foi para trabalhar, e daí eles passam a te respeitar. Por mais que tenha uma imagem geral, o brasileiro não gosta de trabalhar, nós chegamos com diferenças, porque o nosso orientador, 3, 4 desse grupo de 6, 4 eram orientados do professor Fábio e 2 de outra colega dele. Então ele tem essa imagem, ele já tinha uma parceria mais antiga com o Brasil, então ele já teve alguns alunos e não era um conceito dele isso, né? Para eles, os brasileiros muito bons, e como nós também conversamos pela manhã, essa nossa capacidade resolutiva, né? Para não dizer o jeitinho brasileiro, é bem reconhecida, assim, eles ficam admirados como a gente consegue resolver algumas coisas, porque aqui a gente tem que resolver, né? Então, e não é nenhum demérito, muito pelo contrário. Então, nós tínhamos lá a Adriana, uma mineira,
que já morava lá há muitos anos, ela fez mestrado em Portugal e depois foi para a Itália e estava fazendo doutorado pleno lá. O Luciano ele é um aluno do Paraná, que estava lá na universidade. A Rayane e o Antônio do Pará e a Franciele da URGS. Então, eu fui o primeiro aluno a chegar lá da FURG, e isso foi, de uma certa maneira, desafiador, porque nós tivemos que fazer a parceria, né, entre as universidades. Mas o porquê que foi desafiador, né? Porque eu cheguei lá, nós não tínhamos essa parceria e eles me impediram, de certa forma não, eles me impediram de entrar no laboratório. Eu não podia, enquanto nós não tivéssemos essa parceria, eu não poderia trabalhar no laboratório. Mas nisso eu tenho que agradecer muito tanto a universidade lá quanto a FURG. Eu entrei em contato e foi resolvido de uma forma muito rápida e muito eficiente essa parte toda a papelada, né, que nós precisávamos fazer para que eu pudesse efetivamente entrar no laboratório, né? E aonde isso se resolveu, porque tinha que ter eles não se responsabilizavam, na verdade, caso acontecesse algum acidente comigo. Então, nós tínhamos que ter esses papéis em dia. Então, aonde nós resolvemos isso, eu comecei a ver o que os outros colegas tinham, né? Porque alguns colegas, quais foram os documentos que eles precisaram apresentar, e alguns desses 5 brasileiros, né? Eles possuíam o cotutela, né? A possibilidade de cotutela, porque eu primeiramente fui para lá como um aluno visitante, né, para fazer o sanduíche, doutorado de sanduíche e visitante. Mas já que nós tivemos que fechar toda essa parceria, foi por que não fechar a parceria com a cotutela, né? E daí tudo foi se desenhando e, por sorte, deu tudo certo. Como a colega comentou agora, o ideal é fazer isso o quanto antes. Eu até demorei um pouco para conseguir fazer, mas no momento em que nós levantamos a possibilidade de deixar de ser um doutorado de sanduíche e passar a ser um doutorado cotutela, assim como a parceria inicial que nós precisamos fazer, a FURG foi muito resolutiva. Na parte da cotutela também montamos todo o documento, tanto a Universidade de Parma quanto a FURG, foi muito ágil e nós resolvemos em pouco tempo toda a papelada, todos os papéis para a cotutela. Então, falando um pouquinho do que eu fui fazer, na verdade, eu só trouxe uma imagem para ilustrar. Então, nós preparávamos os nanocarreadores, isso nós fazíamos aqui. Fizemos lá também, alterando um pouco a formulação, fazendo umas formulações um pouco diferentes, né, aprimorando um pouco mais a formulação lá para possibilitar alguns testes a mais. Então, aqui só para os que nós fizemos, além da nossa formulação aqui, que era uma formulação negativa, fizemos uma outra alterando a carga e mais adicionando um agente gelificante para que ela tivesse também um tempo de residência maior na cavidade nasal, possibilitando, então, aumentar essa capacidade de direcionar o fármaco da cavidade nasal para o sistema nervoso. E aqui uma das diferenças já que nós conseguimos fazer lá, que não tínhamos aqui, é que nós fazíamos a determinação, algumas caracterizações, logicamente a gente fez várias caracterizações das formulações, mas essa eu só ressaltei porque era uma que tinha a possibilidade de fazer lá. Nós determinamos tamanho e carga das formulações, utilizando um DLS, um Zeta Sizer, isso nós fazíamos aqui através dessa metodologia, e lá nós tivemos a possibilidade de confirmar os valores e fazer uma caracterização novamente de tamanho das formulações, analisar como elas eram mesmo de uma forma mais específica, utilizando um Nanoparticle Tracking Analysis, que é um equipamento metodologia é diferente, mas nós conseguimos confirmar os resultados que nós tínhamos obtido aqui no Brasil. Depois disso, nós fizemos ainda aqui, lá na Itália, o cultivo celular, né, que aqui já pega mais a expertise deles mesmo, tá? Que nós trabalhávamos, então, como eu disse, o nosso grande desafio era essa avaliação da administração intranasal. Então, nós tínhamos, e essa era a expertise total deles lá, né? É um laboratório bem forte para administração intranasal, tanto de formulações quanto de formulações líquidas, como no caso da minha, como formulações em pó.
Então, eles têm um trabalho bem grande relacionado a isso, e o professor Fábio Sonvico é bem reconhecido na Europa por trabalhos realizados através dessa via e utilizando nanocarreadores. Então, nós primeiro fizemos alguns testes com as células que eles já tinham lá, todo o protocolo, né, para ver a toxicidade da nossa formulação. E depois aqui um teste mais específico, que é uma forma de cultivo celular mais específica, né, que nos proporciona um crescimento celular mais semelhante ao que nós temos na nossa mucosa da cavidade nasal. E depois nós fizemos alguns testes avaliando a capacidade da nossa formulação em cruzar essa barreira de células, né? Que é o que eles chamam de air-liquid interface. Então, tem uma diferenciação celular toda própria e característica, ficando semelhante à nossa cavidade nasal. Então, aqui só as condições do air-liquid interface que eles trabalham lá, onde nós medimos, então, também por um equipamento deles, a resistência transepitelial, para poder ver, então, uma uniformidade nesse tecido, ver a formação de um tapete celular sem ter espaços entre eles, né? Então, realmente, um tapete celular adequado, mimetizando aí o nosso tecido da cavidade nasal, onde nós fizemos, então, a avaliação para ver se era possível, trancou um pouquinho aqui, para ver se era possível a permeação através desse tapete celular, né? Eu não trouxe, mas aqui no Brasil nós fazíamos uma permeação, até acho que ficaria melhor se eu tivesse trazido, que no Brasil nós pegamos a mucosa de alguns animais, a mucosa nasal de alguns animais, e fazíamos a administração para ver se permeava através dessa mucosa, utilizando um equipamento que nós chamamos célula de Franz, né? Mas de uma análise mais microscópica, o ideal realmente é mimetizar com o tapete celular, né, que são células humanas, para ver como se comporta nesse tipo de experimento. Então, por isso que nós buscamos ir lá para o laboratório do professor Fábio. Aí, só para ressaltar que lá na Itália, nós acabamos firmando outras parcerias, né, porque nunca é só o contato só com o laboratório onde a gente vai, né? Tem todo um grupo de pesquisadores envolvidos. Então lá eu conheci a professora, a doutora Cristina Cissa, que ela trabalha com avaliação da estrutura vibrônica de elementos. Então nós fizemos essa análise da curcumina e da quercetina, tanto quando elas estão livres, quando dentro dos nanocarreadores que nós desenvolvemos. E isso permite compreender a degradação desses compostos, porque eles são fotossensíveis. Então, isso também foi algo que enriqueceu o trabalho, porque a gente conseguiu detectar e conseguiu avaliar se esses nanocarreadores que a gente desenvolveu eram capazes de proteger a curcumina e a quercetina, que eram os compostos com os quais a gente estava trabalhando, né? Se a nano estava cumprindo um dos papéis que nós gostaríamos que ela cumprisse, que era proteger a nossa atividade. Então, isso não foi planejado, na verdade, né, quando eu fui para lá, mas foi uma oportunidade que surgiu, e até nós agora estamos com um artigo ainda no forno, digamos assim, com essa parte. Então, foi um artigo que surgiu após parceria firmada lá com outro laboratório da Itália, que eles viram o trabalho que nós estávamos desenvolvendo e vieram oferecer a análise se nós não tínhamos interesse. Depois nós também firmamos uma parceria, daí o professor Fábio, na verdade, que já tinha esse contato com a Grécia, onde a doutoranda lá, a Evgênia, e o orientador dela, o Aristóteles, fizeram umas análises para nós, só que infelizmente eu não fui para a Grécia, foram só as amostras que foram para a Grécia, onde foi feita uma espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica que mostra para nós, então, a característica estrutural, né, da nossa nanoemulsão, para nós entendermos melhor, explicar os nossos ativos e qual o comportamento com os componentes da formulação.
Então, como eu já disse, eu fui para a Itália com o objetivo de fazer um doutorado sanduíche, que acabou se tornando um doutorado cotutela, né? Então, foi necessário fazer essa documentação entre as universidades, e outra coisa que eu ressalto é que, quando nós fizemos essa documentação entre as universidades, nós também possibilitamos que outros alunos da FURG possam ir para a universidade como um todo, né? Não só para o departamento onde eu fui, mas foi firmada uma parceria com a universidade, então todo aluno da FURG que tiver interesse em ir para qualquer departamento da Universidade de Parma, hoje tem a possibilidade de ir, né? Então, eu, como aluno, para ter a cotutela, eu tinha que cumprir um prazo mínimo lá de 12 meses, deveria ter matrícula em ambas as universidades, a tese deveria ser escrita em inglês ou italiano, aí eu optei por inglês. Caso eu tivesse optado por italiano, logicamente, eu seria toda em italiano, mas eu optando por inglês, eu tinha que ter pelo menos um abstract da tese, né, um resumo da tese em italiano, no início. Aí eu deveria fazer a defesa, tive que fazer a defesa em inglês, né, mas também podia optar pelo idioma italiano. E daí aqui eu deveria participar de seminários e apresentações, né? Então, onde eu apresentava meu trabalho para a universidade, sempre as apresentações em inglês. Fui a congressos pela universidade, né? Isso tudo foram portas que começaram a se abrir depois que eu me tornei aluno de cotutela. Então, esses congressos pela universidade, eu fui a congresso em Frankfurt, né? Fui em congresso na Alemanha, assim como eu fui a um encontro que eles chamam de Escola de Verão, que é o ULA, que ele acontece a cada 2 anos, se eu não me engano, não tem todo ano, e ele é um encontro promovido entre universidades europeias de doutorandos, tá? Aonde cada um apresenta seus trabalhos, é tipo um congresso, mas só de alunos doutorandos das universidades de lá. Se eu não me engano, cada universidade pode mandar 20 alunos. E daí, um aluno da Universidade de Parma teve um problema e ele não pôde ir. E daí abriu a vaga de que outro aluno poderia ir da universidade, tinha que estar fazendo doutorado. E daí eles vieram oferecer para mim, né, que poderiam ter mandado qualquer outro aluno doutorando da Universidade de Parma, ali na área da saúde, mas vieram e me ofereceram porque eu tinha recém me tornado aluno deles, né, eu tinha recém feito a matrícula e passado a ser aluno da universidade. E foi fantástico, foi realmente muito bom. Isso foi um encontro que ocorreu em Helsinki, então eu fui para a Finlândia. Então, da noite para o dia, o professor me ofereceu, eu disse, tudo bem, vamos, mas passagem, tudo, né? Como é que eu ia resolver passagem, hotel e tudo mais? E todo mundo já estava com tudo resolvido. E nós estávamos indo ali, eu tinha que fazer um resumo de um trabalho também para apresentar lá em pouco tempo. E ele disse, não, te preocupa com o trabalho, que todo o resto de auxílio é com a gente paga a tua passagem, a gente vai vai fornecer a tua estadia lá, depois que tu voltar, apresenta todos os teus comprovantes que a gente te ressarce todo o valor que tu gastou. E realmente eles não me ressarciram, não me devolveram, acho que deu uma diferença de 5 euros e alguma coisa. Todo o resto eles me forneceram de volta. E outra oportunidade que eu tive lá também, depois que eu me tornei aluno deles, foi coorientar alguns alunos deles na conclusão de curso, né? Era até um dos pré-requisitos, eu deveria orientar pelo menos, para ter lá o título pela Universidade da Itália. E acabei orientando 2, a Eleonora Salati e depois a Sara Cavaleiro, que elas trabalharam com a minha formulação. Uma delas trabalhou com a minha formulação para fazer alguns testes, e a outra eu produzi uma formulação semelhante à que eu já trabalhava para ela fazer o trabalho dela. Então, acho que, como resultado, né, o que fica é, com certeza, um enriquecimento do currículo, né? E isso é muito importante porque a gente vai para lá para aprender, para trazer para cá, né? E trazer essa expertise para a FURG
e enriquecer o nosso trabalho aqui também e ajudar os colegas. E, né, eu acho que sempre é muito válido. A gente gera um networking na Europa também, né, como eu digo. O importante é a gente fazer esse networking. Então, hoje eu conheço profissionais, estudantes em várias universidades lá. Então, tem parceria com a Alemanha, tem parceria com a Itália, tem parceria com a Áustria, parceria com Portugal. Eu já tinha ido anteriormente, eu fui um ano antes na Itália para conhecer o professor, para conhecer a universidade. Eu fui, na verdade, mas aí foi interesse próprio, eu fui de férias, só que eu fui num congresso na Alemanha e fiz um curso na Alemanha, um congresso em Portugal, e daí fui na Universidade de Parma conhecer o professor, conhecer o laboratório também, e ver tudo enquanto estava todo o trâmite de eu ir para lá, né? Então, além disso, que eu disse do networking, né, também aqui no Brasil, onde, como eu comentei ali, teve os colegas brasileiros que eu encontrei lá. Então, hoje a gente tem um contato, né, com a Universidade do Pará, com a Universidade do Paraná. Já tinha um contato com a URGS, grande até, já era um contato que a gente tinha com a Universidade com a URGS, com o pessoal da nanotecnologia na URGS. Acabei encontrando uma aluna lá. Depois chegou mais uma pós-doc brasileira, que também era da URGS, fazer lá na Universidade de Parma. Nós nos encontramos lá, eu já conhecia ela da URGS e ela não fazia a menor ideia de que eu estava lá. Então, isso tudo é realmente um networking muito interessante, porque não se desfaz, né? Até o professor me ofereceu, depois que eu terminei o período lá, ele me ofereceu ficar lá na Itália, né, se eu tinha interesse de ficar. Daí eu disse, olha, agora eu vou voltar para defender o doutorado, e conforme for eu volto. Só que aí, né, nós tivemos o Covid aí que chegou no mundo, então por enquanto isso está um pouco em stand-by, mas ele outro dia ainda me mandou um e-mail querendo saber o que eu estava fazendo, se eu estava parado ou não, que se eu quisesse tinha oportunidade para mim voltar para lá. Daí eu comentei que eu estava como bolsista aqui na universidade, né, que nesse período agora estava um pouco complicado, e ele disse, ó, como já sabes, as portas aqui estão abertas, então isso não tem preço. E fora isso, é um enriquecimento pessoal, assim, porque com certeza o Gustavo de antes e depois do Cotutela é outro, né? Não só do Cotutela, mas do período do sanduíche. Tu ir para fora tem vários desafios, tudo é um mar de rosas, não é, mas tudo vale a pena. Faria de novo, com certeza, né? Então, a gente tem a oportunidade de conviver com outra cultura, faz amigos pelo mundo todo. Meu Deus, eu conheço croata, espanhol, morei lá também quando eu dividi apartamento, né? Não morei sozinho. Eu dividi apartamento primeiro com uma brasileira e um alemão, depois com um italiano, depois só com um brasileiro, depois com uma espanhola. Então, na verdade, era tudo. Eu permaneci no mesmo apartamento, eles todos, porque eu fiquei mais tempo, fiquei um ano. Alguns só ficaram 2 meses, 6 meses, né? E fora isso também nos possibilita, então, além de conhecer outras culturas, outras pessoas, né, de outras culturas, também viajar um pouco. Não nego, mas como eu falei antes, eu fui um pouco antes, então já conhecia alguns países, né? Então, aqui eu trouxe uma imagem lá de Parma, só para ilustrar, e botei um bonequinho em cada lugar que o doutorado ou o mestrado ainda me proporcionaram, porque no fim do mestrado que eu fui para lá, então já consegui circular um pouco. Então, tudo isso, como eu digo, é o estudo que nos proporciona, né? Então, se eu não tivesse feito o meu mestrado pela universidade, o doutorado pela universidade, eu não teria ido a tanto lugar tão fácil, né? Então, só aqui em minha defesa, que eu vou dizer, tá? Não foi isso tudo aí durante o período do Cotutela, né? Porque a gente trabalha bastante, passa bastante dentro do laboratório, mas a Itália, eles também primam, como nós falamos antes, né? Que tu trabalha ali as tuas 6 horas, desde que seja bem produtivo, depois tu tens o teu período de lazer, né? Eles já, até durante o dia, nós éramos os malucos, né? Que não saíam nunca de dentro do laboratório, sim, nós tínhamos essa dificuldade. Queríamos ficar mais, como sempre, daí não podíamos, não tínhamos a chave e tudo mais.
E depois, como eu disse, isso é tudo uma coisa que a gente vai conquistando, né? No início eu sempre tinha uma sombra de um italiano, né? Ele estava sempre na nossa volta, por mais que não nos auxiliasse, parecia que estava nos monitorando. E nós fomos conquistando esse espaço devagarinho de trabalho, e no final nós tínhamos chave do laboratório, chegávamos antes, saíamos depois. Mas o que eu digo é, por mais que eles primassem assim por trabalhar 6 horas, às vezes trabalhavam até 5 horas e nós ficávamos lá 8 horas dentro do laboratório. Eles têm períodos grandes de folga, né? De feriados, assim, que eles não querem que ninguém vá na universidade. E daí isso te possibilita também circular um pouco e conhecer ali a região onde tudo é fácil. Então eu vi, né, que, como eu disse antes, eu tinha focado no topo da montanha ali, eu vi que era só o começo, na verdade, né? Que acabamos atingindo objetivos muito maiores do que quando eu planejei de ir para lá, né? A gente obteve resultados muito maiores, como a cotutela, que não era o objetivo inicial, era simplesmente, não é simplesmente, né, mas era diferente, era só um período de visita, era só o período sanduíche, né, acabou virando uma dupla titulação. Vi que firmamos parcerias com várias universidades no Brasil, firmamos parceria com universidades lá fora, possibilidade de outros alunos irem para a Universidade de Parma, né? E depois também me dei conta que isso também não é o fim, né? Então, outras oportunidades vieram, a gente tem essa possibilidade aí de parcerias maiores ainda e ofertas de retorno e continuar trabalhando com eles, então é uma experiência muito válida. Então, eu trouxe aqui algumas imagens de lá, né, da Itália, que algumas são bem conhecidas, né, como ali à direita, até à esquerda parece que a Torre de Pisa, aqui eu tirei a foto, está reta, mas é a Torre de Pisa, e temos o Coliseu, e ali embaixo a Florença. Mas também temos algumas belezas naturais, vale a pena, muito a pena. Se eu posso deixar algum recado, é de que se faria de novo, sim, com certeza. Se pudesse, voltava, o quanto antes. Tem desafios? Tem vários, mas a gente consegue superar todos eles. E aconselho quem puder que vá, se está com medo, vá com medo mesmo. E o ideal, na minha opinião, é 1 ano, né? 6 meses é muito corrido, mas se for a oportunidade que aparecer de ir por 6 meses, vai por 6 meses, 4 meses, vale muito a pena. Aqui algumas imagens de lá, o pessoal aqui todos italianos, quando nós fomos para a Finlândia, os brasileiros que eu conheci lá, né? Minha namorada que foi lá me encontrar nesse período, aí foi lá no Natal, passamos o Natal e o Ano Novo por lá. Também é frio, nem tudo é verão por lá, também aqui é o campus da universidade.